Olá, na aula de hoje nós veremos os contadores de desempenho do Microsoft Windows. Bom, o objetivo dessa aula é personalizar o monitoramento em hosts Windows. Nós já vimos o monitoramento do Windows com o agente, o agente dos ABICS, com um template padrão. Agora nós iremos personalizar esse monitoramento. Esse tipo de monitoramento ele tem como característica a utilização da chave perfCounter presente nos ABICS. O próprio agente dos ABICS já tem disponível nativamente essa chave. E a coleta dos dados é realizada em conjunto com a ferramenta TypePerf presente no Windows. Vamos aqui no nosso host Windows e vamos executar o seguinte comando, typeperf--qx. Então, se eu vier aqui em cmd, typeperf--qx, ele já vai retornar todas as características desse nosso sistema. Então, se a gente quiser gravar a saída desse comando, é só a gente digitar -o e o nome do arquivo, Deixa eu colocar ele aqui então. -o contadores.txt. Ok? Então, vem aqui na minha área aqui do usuário. Tá aqui, contadores.txt. Então, toda aquela saída foi armazenada neste arquivo aqui. Então, o exemplo aqui dos contadores coletados, mostrei ele para vocês. Então, a gente pode fazer agora o teste do contador, testar esse contador nos ABICS. Deixa eu só verificar aqui. ipconfig 92.8.207. 207, deixa eu ver se nos ABICS alterou o IP do Windows. 207, está aqui. Só vou tirar ele aqui de ser monitorado pelo proxy. 207. Deixa eu pegar aqui também os ABICS. Alterar aqui o server, 103 e o server active. Server active também para o 103, tá? O server para o 103, beleza. Então, vamos reiniciar o serviço dos ABICS. Ok, vou ativar o monitoramento do host Windows. Beleza. E agora a gente consegue executar o comando aqui no terminal do servidor dos ABICS, nas ABICS get -s 192.168.2.107 -k agente.ping. Deixa eu só testar, tá funcionando. Então eu consigo agora usar a chave perfCounter logicaldisk. Lembrando que essas chaves, pessoal, variam de acordo com a versão do seu sistema operacional, Se é Professional, se é 2008, Windows Server 2012, Windows XP, Windows 7, Windows 10. Deixa eu verificar que se essa aqui vai pegar, Aí pegou a porcentagem de espaço livre. De processador, deixa eu ver se essa daqui é a mesma também. Apenas para a gente fazer esses testes. Processador.
total, porcentagem tempo de processador. Beleza, está funcionando. Algumas dicas, né? Para um parque de máquinas com sistemas Windows em idiomas diferentes, devemos ter atenção ao cadastrar itens nos ABICs utilizando o Perf Counter. Então, a gente deve utilizar o identificador ao invés da sua descrição. Nesse nosso exemplo aqui, a gente usou a descrição. Então, a gente vai ver como que localiza esse objeto, né, identificador. Como pegar o ID de um contador, né? A gente vai abrir o regedit. No regedit, ele vai ter aqui, ó, local machine, software Microsoft. Vamos lá, ó. Local machine, software Microsoft. Current version perflib. Eu já estou aqui nessa chave, ó. Current version perflib. Então, vocês vão observar, as subpastas 009 e 0416 representam o idioma inglês e português. Vamos ver aqui então, ó. 009, se a gente ver aqui no contador dela, está tudo em inglês, ó. E o 0416, os contadores estão traduzidos para o português, ok? Então, a chave counter tem o mesmo número de identificador para todos os idiomas. Vamos observar então, ó. Em português aqui, ó, 2 sistema, 4 memória. 2 sistema e 4 memória. 2 system, 4 memory. Então, a gente pode utilizar o objeto identificador sem problema algum. Aqui só está o exemplo de onde que a gente pegou essa informação. Ok? Então, é só. O objetivo de ter gravado o contadores.txt aqui na pasta do usuário foi justamente para isso, né? Você vai conseguir observar todas essas informações e vai pegar o identificador dele lá no regedit. Logicamente, também você pode pegar aqui, né, e copiar e salvar aqui num novo arquivo para ficar mais fácil de você localizar os objetos, né? Aqui no nosso exemplo, para a gente não perder muito tempo na aula, eu já sei, né, quais são os objetos. Então, por exemplo, eu vou executar aqui o tempo de processador. O que substitui o processador aqui, ó, o perf counter, né, ó, o processador, o total de processador é o 238, ó. Então, a gente vai substituir total aqui, ó, para 238. E o porcentagem de tempo de processador eu vou substituir pelo identificador 6. Então, vai ficar dessa maneira, ó. Opa, faltou. Ah, não, aqui a gente tem que colocar o total, é isso mesmo. Aqui o nome não pode modificar, porque aqui a gente vai selecionar os processadores. Ok? Então, aqui está informando, ó, onde 238 é o identificador do processador e 6 é o identificador de tempo de processador. Outro exemplo aqui com o disco, né? A gente fez aqui utilizando o disco, a Logical Disk. Então, a gente agora vai substituir o 236, né? Ó, porcentagem de espaço, local disk, né? Para C, a gente não pode tirar o C, ó. 236. E porcentagem de espaço livre eu vou substituir por 408. Ele vai pegar a mesma informação. Ok? É bem simples, então a gente pode já configurar essa chave, né? Vamos pegar essa chave aqui como exemplo e vamos cadastrar aqui no nosso host o Windows, ó. Itens. Vou criar um item aqui, ó. Chamar ele de espaço livre, né? No C2 pontos. Chamar de agentes ABICS mesmo, ó, perf counter. Ele me retorna um valor fracionário, né? Então é numérico. Fracionário. Aqui unidade eu vou chamar de porcento, né? Que ele retorna aqui em porcento, né? Ok? Vou chamar aqui, vou colocar aqui de disco.
E vou clicar aqui em adicionar. Vamos ver o monitoramento de dados recentes. Vou colocar aqui o Windows. Não tem inventário, tiro o filtro. E está aqui o de disco. Agora é só a gente aguardar essa coleta. Deixa eu aplicar o filtro de disco aqui, para ele mostrar só essa parte aqui para a gente. Okay, deixa eu fechar aqui o slide que já está ok. Só aguardar aqui para a gente finalizar essa aula de contadores de desempenho do Windows. Então, qualquer contador de desempenho que a gente localizar no sistema Windows, a gente consegue cadastrar ele como um item para os Zabbix realizar esse tipo de monitoramento. Então aqui já pegou, 36,7% é a chave que o Zabbix coletou lá do Perf Counter.